Olá para todos, sou a professora Darilane e hoje vamos conhecer os movimentos migratórios, desculpe. Vamos entender as causas, os tipos de movimentos, tá certo? Então vamos lá? Os movimentos migratórios, eles são aqueles movimentozinhos, quando a pessoa se desloca do seu local para outro. Ele é subdividido em vários grupos. Esses movimentos, eles podem acontecer espontaneamente ou por força de pressão. Mas vamos primeiramente entender o que são os movimentos migratórios. Movimentos migratórios. Consiste na mobilidade espacial da população de se deslocar, ou seja, de sair de um lugar para o outro. Esse processo pode ocorrer em escala global, nacional, regional ou municipal. Nós, geralmente, fazemos constantemente movimentos migratórios sem ainda conhecer que aquilo ali que está fazendo é um tipo de migração. Podendo envolver uma série de fatores, podendo ser econômicos, sociais, culturais ou naturais. Ou seja, esses movimentos podem ocorrer de vários modos. Mas, professora, eu faço movimento constantemente? Faz. A gente vai entender quando começar a citar os tipos de movimento migratório, vocês vão ver que a gente reproduz esses movimentos, mas a gente ainda não tem a consciência. Mas, geralmente, quando as pessoas tendem a se deslocar de um lugar para o outro, eles estão buscando o quê? Buscando empregos, salário, estudo, cultural e social. A gente agora vai compreender as causas desses movimentos. Primeiro eu vou entrar com as causas, depois com os tipos de movimentos, tá certo? Então vamos primeiro compreender as causas desses movimentos. As causas podem ser econômica, trabalho, política, perseguição, sim, perseguição política, religiosa, cultural e natural. Natural, sim, natural. Quando você faz isso de demanda livre escolha. Vou citar um exemplo aqui. Hoje moramos em Vitória de Santo Antão. Vou dizer, a gente quer me mudar para outro município. Então, esse movimento migratório está ocorrendo de forma natural, não de forma de opressão por algum desses fatores citados anteriormente. Agora vamos compreender o significado melhor de cada uma dessas formas. Econômica. Derivado da vontade do indivíduo de melhorar as condições de vida em que se encontra, indo em busca de oportunidades de emprego com melhores salários. Quando você tem uma oportunidade de emprego, você hoje mora em Vitória de Santo Antão, seus pais moram em Vitória de Santo Antão, mas vamos dizer que surgiu uma oportunidade melhor de salário em São Paulo. Então ele vai sair de Vitória para São Paulo. A causa é o quê? Econômica, em busca de uma oportunidade melhor de salário. Trabalho. A pessoa se desloca para o seu local de trabalho todos os dias, como na migração pendular, que vamos compreender isso melhor mais para frente, ou aqueles que migram temporariamente para exercer uma atividade específica, como a transhumância. O trabalho, como ele citou aí, a gente vai ter duas formas, a migração pendular e a transhumância. Professora, mas ele aí diz, veja, exercer a atividade, como ele cita aí, que você pode ser temporário. Quando você sai do seu local de habitação para outra cidade, você só vai para exercer sua função do trabalho, você não vai morar lá. E você já volta quando finaliza seu expediente. Vejam, quantas pessoas hoje de Vitória de Santo Antão trabalham no Recife? Eles vão para Recife para trabalhar, quando acaba o seu horário de trabalho, eles retornam. Então, eles vão exclusivamente por modo de trabalho.
Já o econômico, eles vão, mas vão morar. Eles vão para trabalhar e vão se estabelecer naquele local. Política. Acontecem situações de crise, conflitos políticos e regimes de ditaduras, que podem gerar condições insustentáveis para pessoas ou grupos que acabam migrando para garantir sua liberdade e segurança. A gente pode ver que acontece, quando a gente estamos assistindo o jornal, quantas vezes nos citaram guerras em outros países por causa de opressões políticas. Então, o que acontece? As pessoas que moram naquele ambiente que está tendo guerra, elas vão se deslocar para outro país. A consequência foi o quê? A causa para essa deslocação foi a política. Perseguição. Trata-se da migração de refúgio em função da constante ameaça em seu lugar de origem. Grupos perseguidos pela etnia a que pertencem ou pela religião que não foram construídos, pela a religião que eles optaram. A gente costuma ver muito essa perseguição, guerras. A gente costuma ver muitos conflitos gerados de guerra a partir da contradição de religião. Algumas pessoas possuem uma religião e outras discordam. Então, quando as pessoas fogem daquele local que está tendo conflitos por causa disso, eles estão fugindo por questão de perseguição. Cultural. Acontece quando há identificação cultural com o local onde se vai. Moramos hoje, nosso país hoje é Brasil. Vou dizer que eu me situo culturalmente com os Estados Unidos. Então, eu quero ir para os Estados Unidos, questão cultural lá mesmo. Então, eu estou mudando de um local para outro por forma cultural. E naturais, causadas por fenômenos naturais destrutivos, como furacões, tsunamis, terremotos, erupções vulcânicas ou condições climáticas. Vemos essas condições naturais constantemente em países que sofrem com tsunamis, terremotos. E geralmente isso é uma migração temporária. Ele sai do seu local de habitação, vai para outro. Quando passa essa série de efeitos climáticos, eles voltam para se restabelecer novamente. Mas assim, esses são os motivos que há as migrações. A gente agora viu que são econômicas, de trabalho, perseguição, cultural, natural. Esses são os motivos. Agora vamos compreender os tipos de migrações. Depois de compreender as migrações, eu vou falar como a migração ajudou no desenvolvimento da população. Agora vamos entender os tipos de migrações. Tipos de migração. Migração espontânea ou voluntária acontece de acordo com a vontade do indivíduo. Foi como eu citei anteriormente, quando nós vamos por livre, espontânea vontade. Eu hoje estou em Vitória, mas eu quero me mudar para Recife, porque eu gosto de Recife, por algum motivo, Recife, Jaboatão, Gravatá, não importa. Mas eu estou com vontade de me mudar para algum outro município. Essa migração é migração espontânea ou voluntária. Partiu só da sua vontade de se mudar. Migração pendular é uma das mais comuns, pois diz respeito ao movimento que ocorre de um lugar para o outro diariamente. Ir à escola, depois voltar para casa, ou ir ao supermercado, ou retornar ao lar. Já são exemplos de migração pendular. E o movimento que fazemos quando vamos a um local, retornamos para o local de origem no mesmo dia. Tá vendo? Vocês fazem a migração pendular constantemente quando vão para a escola. Vocês vão para a escola, após o término da aula, vocês retornam. É quando você vai só para ocupar aquele momento e depois vocês retornam para o seu local de origem. Migração saisonal. Ocorre apenas em algumas épocas do ano, como a estação do ano, em épocas de colheitas na agricultura. Pode ocorrer em vários momentos, quando passamos alguns meses em um local e depois retornamos. Podemos citar como exemplo, aqui em Vitória, temos o cultivo muito grande da cana-de-açúcar. Muitos engenhos cultivam a cana-de-açúcar. Então, pode-se vir trabalhadores de outro município na época da moagem para trabalhar e depois retornar ao seu município de origem. Essa é a movimentação chamada assim, de migração saisonal. Quantas pessoas a gente não conhece que faz esse movimento de ir para aquele local, trabalhar e depois de alguns meses retornar? Migração de refúgio ocorre por fatores inertes aos seres. Geralmente quem realiza esse tipo de migração está fugindo de algo que ocorreu em seu lar
em seu lar original, sendo chamado de refugiado. Então, a gente viu anteriormente que perseguições, guerras, tudo pode fazer o indivíduo a se deslocar. Isso é a migração de refúgio, quando ele sai do seu ambiente, do seu estado, do seu lar, vejam a diferença, ele não está saindo por livre e espontânea demanda, ele está saindo por opressão. Ele sai porque está acontecendo uma guerra naquele local, está acontecendo algo que ele não pode ficar aqui, algo maior do que ele. Que se ele ficar ali, ele está colocando sua vida em risco. Então ele sai daquele local para poder se manter vivo. Não foi, ele sai por livre e espontânea vontade, não. Ele sai forçado. É uma migração forçada, então é a migração de refúgio. Transhumância. É bem parecido com a migração seccional, mas ocorre em épocas específicas. Esse movimento é comum nas plantações de cana-de-açúcar, quando os trabalhadores vão para a fazenda apenas na época de colher a cana, retornando para suas casas quando o trabalho é finalizado. Desculpe, eu dei esse exemplo na migração seccional, mas seria na transhumânia, porque aqui são épocas específicas. A gente tem, vamos supor, a época da moagem aqui da cana-de-açúcar ocorre entre os meses de agosto a janeiro. Então, eles vêm naqueles meses trabalhar. Já na migração seccional, não tem meses estabelecido. Já basta saber, vou trabalhar, tem algum emprego naquela área por tanto tempo. Ele vai, finaliza e volta. Já na transhumância, já são coisas já pré-estabelecidas. E o ano que vem, geralmente, ele vai retornar para fazer essa moagem e depois retornar para o seu lugar de origem. Êxodo rural, que é o que vimos muito. É um movimento que acontece quando a população rural deixa o campo e parte para a cidade, seja em busca de novas oportunidades ou moradia, seja mesmo para mudar de áreas. Então, o êxodo rural é o que a gente mais pode caracterizar aqui em Vitória de Santo Antão. Quantas pessoas que moravam nos sítios, nos engenhos, deixaram seus lares para vir para a cidade. Então, isso é um êxodo rural. Ele sai da zona rural e vem para a zona urbana. E tem o êxodo urbano, que é o reverso. É quando se sai quando se sai da cidade e vai para o rural. Quando se sai do urbano e vai para o rural. É o reverso do êxodo rural, ou seja, quando a população urbana deixa a cidade e vai para o campo. Daí, por último, eu trouxe a diáspora. Quando a população inteira é dispersa de sua região local, seja à força, como os negros na época da escravidão, sim, eles eram tirados à força do seu local de origem, das suas casas, das suas regiões. Eles eram trazidos às forças nos navios negreiros para o Brasil e vários locais do mundo. Isso era uma migração diáspora. Daí pode ser de forma espontânea? Sim, não precisa só ser a força. Eu trouxe um exemplo, como os hebreus quando saíram do Egito Antigo. Ali foi uma forma espontânea, não foram obrigados. Já a questão dos negros, sim, eles foram obrigados a sair do seu local de origem para ir para outros. Migração no Brasil. Se a gente analisar um pouquinho a figura, é o que aí? É um êxodo rural. Eles estão saindo da zona rural para vir para a zona urbana, atrás de melhorias de vida. A migração no Brasil começou há muitos anos atrás, na época do descobrimento. Do descobrimento, sim. A migração começou no descobrimento, quando os portugueses saíram do seu local, mas aí eles saíram por livre e espontânea vontade, saíram do seu país e vieram para o Brasil. Então, as migrações foram responsáveis pelo povoamento e desenvolvimento de várias localidades. Isso a gente pode citar o Brasil, o continente americano. Então, a questão de vir as embarcações, trazer a população de um lugar específico para outro, já era uma forma de migração. Vamos compreender essa melhor a história das migrações? As migrações do Brasil, podemos citar que começou a ocorrer a partir do ano de 1500, com a chegada dos portugueses. Vejam a imagem. Quando eles saíram de Portugal em busca, primeiramente, sabendo que eles estavam em busca do caminho das Índias, que eles queriam comprar o quê? Incensos, canelas, que eram os bens mais preciosos daquela época. Mas, querendo ou não, o fluxo da viagem, querendo achar um caminho mais curto, acabaram descobrindo o Brasil, né? Então, esse fluxo dos portugueses,
as pessoas que saíram de Portugal, né, os portugueses, para o Brasil, já é uma migração. Então, citamos que as migrações brasileiras, né, para o Brasil começaram no ano de 1500, com a chegada dos portugueses. Depois, podemos citar grandes contingentes de população africanas trazidos à forças de seus países, com o intuito de serem vendidos e escravizados para trabalhar. Infelizmente, só foi uma migração forçada, como eu tinha citado anteriormente. Os negros eram retirados da África à força para vir trabalhar no Brasil, na cana-de-açúcar. Então, essa era uma forma também de migração, mas aí é uma migração já forçada. Os portugueses vieram por livre e espontânea vontade. Já os negros não, eles eram escravizados. Então, é uma migração à força. No século XIX, após 1850, com a abolição do tráfico negreiro, imigrantes europeus adentram o Brasil em busca de novas oportunidades nas lavouras cafeeiras, seguidos por imigrantes asiáticos no início do século XX. Então, essa foi também uma forma de migração, quando recebemos os estrangeiros que vieram de outros países para trabalhar. Veja como as coisas são. Nós tínhamos os negros que sempre trabalharam no país de forma... não de forma obrigatória, né? É aquele negócio, né? Vocês sabem, eram escravizados. Eles eram escravizados. A partir do momento que a escravidão acabou, por que não utilizar aquela mão de obra que já tinha? Porque não queriam pagar, né? Tudo é questão de história. Quanto mais história a gente aprende, mais vamos entender melhor os fatos que ocorreu. Então, não queriam pagar, infelizmente. Daí chegaram os europeus e asiáticos que vieram trabalhar nas lavouras de café. Já no século XX, em especial após 1950, a intensa industrialização e o processo de urbanização em algumas regiões provocaram grandes fluxos migratórios. Em 1950 e 1960, as migrações ocorriam sobretudo entre as regiões, com destaque para a região Nordeste, com muitos emigrantes partindo para o Sudeste. Vou explicar melhor para vocês. Aí a gente vai se caracterizar pelo êxodo rural. Então, a partir do momento, as pessoas saíram do seu local de origem para buscar trabalho, mas geralmente eram pessoas que viviam na zona rural. Por falta das chuvas, não se tinha água para plantar, não se tinha condições para plantar. Então, eles não iam ficar ali, eles queriam ir para outro local e para a busca de condições melhores de vida. Eles praticaram o êxodo rural e eles vinham geralmente para São Paulo, porque naquela época, São Paulo era a terra das oportunidades, com melhores empregos, melhores salários. Então, se era para eu sair da minha cidade, do meu município, eu ia atrás de algo que eu sabia que eu ia ter alguma oportunidade. Então, eles iam para São Paulo, atrás de oportunidades. Eles iam para a construção da capital federal, porque construção ia gerar emprego. Gerasse emprego, eles iam ter uma renda para poder se sustentar. Então, eles praticavam muito aí o êxodo rural. Nessa questão de migração, existem 3 tipos, que é a migração, imigração e emigração. Um é de ir e outro é de voltar. Vamos compreender melhor? Migração. Ato de migrar, de movimentar-se de um local ao outro, independente-se de chegada ou saída. Ele já está saindo, ele não quer saber, ele só vai sair. Imigração. Ato de quem sai de seu local de origem em busca de outro para satisfazer as suas necessidades. Geralmente quem está buscando oportunidades de emprego melhores, oportunidade de vida melhor. E já é emigração, ato de quem chega a um local, vindo de sua terra natal, para buscar pelo que procura. Para a gente entender melhor, né? Migração, imigração e emigração. Uns são de saída, outros é de chegada. A imigração é o de chegada a um local, ele está chegando. Quem saiu, migrou. Quem chegou, é imigração. Para a gente entender melhor, tá certo? Agora, esse é aquele momento que vocês vão pegar seus cadernos, vão fazer o dever. O dever de hoje está super gostoso para vocês fazerem. Trouxe uma música que eu acho que vocês todos conhecem. Eu trouxe a música Asa Branca, do nosso rei do Baião, Luiz Gonzaga. Essa música fala sobre migração e o motivo de migração. Professora, essa música fala de migração? Sim. Quando a gente consegue, não é só cantar a música, mas ler a música, ler com a alma, prestar atenção em cada versículo, vocês vão entender o quanto tão glorioso é a letra dessa música. Então vamos lá?
Primeiro, analise a letra da música Asa Branca de Luiz Gonzaga e responda as questões a seguir. Essa música você já todo conhece, tenho certeza. Daí, letra A. Por quais motivos o personagem decidiu migrar? O que foi que levou ele a sair de sua... o que levou ele a sair da sua região de origem para outra? Letra B. O personagem principal da letra pretende retornar à sua terra de origem? Como você chegou a essa conclusão? Não, olhe, eu não quero nem sim nem que não, viu? Eu quero que vocês especifiquem sua resposta. E letra C. Qual tipo de migração foi realizado na música? Olha, se vocês lerem essa música com calma, vocês vão responder isso tudinho dentro de 2 minutos. Então, esse é aquele momento que eu agradeço por vocês assistirem. Vocês puderem compartilhar a aula. Se vocês tiverem dúvida, busquem a ajuda da sua professora, dos seus amigos, tá certo? Então, agradeço a todos vocês por assistirem e vamos despedindo aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.